Então, o tema do nosso encontro de hoje é a atenção. A gente vai entender como é que funciona a atenção no ser humano e, como eu sei que é a primeira vez que algumas pessoas estão me vendo, eu vou brevemente me apresentar aqui. Sou Regina Chamon, sou médica, minha especialidade mãe, né, se a gente pode dizer assim, é a hematologia, então eu fiz clínica geral, depois hematologia e atuo nessas áreas ainda hoje. E eu vim me interessando, desde 2015, eu me interesso pelos temas da saúde integral, do gerenciamento do estresse e principalmente da meditação como um dos recursos que a gente usa para o gerenciamento do estresse, né? Então, eu sou formada como facilitadora de meditação pela Unifesp, sou certificada em manejo do estresse e treino da resiliência pelo braço da Medicina Mente-Corpo da Harvard Medical School, e eu ofereço esses cursos, que são meditação na prática clínica e uma mentoria que se chama Desestresse, que são cursos para profissionais de saúde. E eu tenho um livro que saiu em junho de 2024, que é o Meditação e Saúde, onde eu exploro um pouquinho todos esses contextos da meditação pelo ponto de vista da saúde, tá? Então, é por isso que eu falo bastante sobre meditação, esse é o meu background aí, né? E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho hoje de atenção, por quê? A gente vai ver que a atenção ela está relacionada com vários aspectos da nossa vida e tem vários jeitos da gente treinar a atenção. E para falar sobre atenção, eu escolhi como base um artigo que foi publicado na Scientific American em 2013, então não é um artigo novo, mas é um artigo muito bom. E esse artigo foi escrito por uma pesquisadora que se chama Amish Jha. Ela é psicóloga e ela tem um laboratório em que ela estuda aspectos da atenção e da atenção plena. Para quem não leu, eu recomendo muito o livro dela, que se chama Sagaz, e é um livro onde ela esmiuça bem esse assunto da atenção. Então, hoje a gente vai ver aqui de uma maneira um pouco mais resumida, mas quem gostar desse assunto e se interessar, o livro é muito bom, muito gostoso de ler, e eu super recomendo. Inclusive, esse livro é recomendado, ele faz parte da bibliografia do módulo 1 do curso Meditação na Prática Clínica, né? Que a gente foca mais na atenção, e aí, como sugestões de leitura, fica ele ali, entre outros livros. Então, o nosso artigo, fazendo um grandíssimo resumo do que a Mish fala no artigo todo, é que basicamente ela defende que o treino da atenção melhora a nossa saúde, tanto física quanto mental. E a gente vai entender o porquê que isso acontece, né? E aí queria começar trazendo essa frase de um psicólogo chamado William James, que tem muitas publicações no começo do século passado, né, ali em 1900 e pouquinho, mas ele tem uma frase que eu acho que tem tudo a ver com esse tema. Não está a frase literal aqui, mas ele diz basicamente que aonde a gente coloca a nossa atenção, a gente cria a nossa realidade. Então, aquilo para o qual a gente dá atenção, o recorte que a gente faz de todo um ambiente e a gente foca a nossa atenção, é a realidade que a gente vivencia. Então, olha a abrangência que a atenção tem no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, vamos entender como é que funciona, como são os mecanismos da nossa atenção, da atenção no ser humano. E a nossa atenção, ela tem algumas funções muito importantes. Aonde a gente coloca a nossa atenção, né, o fato da gente ter toda uma neurocircuitaria neuronal dedicada à atenção, nos permite ter reflexões mais profundas, pensar a fundo sobre uma série de temas. O fato da gente ter um mecanismo atencional também ajuda a gente a resolver problemas, muitas vezes problemas extremamente complexos, só são passíveis de serem resolvidos porque a gente tem a capacidade de colocar atenção em determinados temas. É a atenção que nos permite planejar coisas, priorizar aquilo que a gente vai fazer, ter ideias criativas, ter pensamentos fora ali da caixinha, né? Então, inovar.
é também a nossa atenção, e aí acho que é mais fácil da gente se lembrar, né? Mas é ela que permite que a gente aprenda novas coisas, que a gente assimile novas informações. A atenção está muito relacionada com a nossa capacidade de memória, e a atenção tem um papel fundamental na regulação das emoções. Então, quando a gente vai vendo todas essas funções da atenção no nosso funcionamento, no funcionamento da nossa mente e do nosso corpo, fica bem fácil de perceber que a atenção molda a experiência que a gente tem no mundo. É através da atenção que a gente percebe o mundo e é através da atenção também que a gente responde, que a gente se coloca no mundo. Então, a atenção tem esse papel muito fundamental na nossa vida. E o nosso cérebro, ele tem uma capacidade limitada de lidar com informações. A capacidade do nosso cérebro, ela não é infinita, né? Eu gosto muito dessa imagem, foi uma imagem que ficou bem popular há algum tempo atrás, que é isso, um monte de gente com o foco da atenção ali no celular, em tirar foto, mas essa senhorinha está ali, ó, totalmente presente no que está acontecendo, absorvendo. Então é óbvio que a experiência dessa senhora nessa situação vai ser muito diferente da experiência desse senhor ou dessa moça, né? Então, como o nosso cérebro ele não tem essa capacidade infinita de absorver tudo que está ao nosso redor, é a nossa atenção que vai definir qual informação vai ser processada pelo cérebro, qual informação vai ganhar mais, entre aspas, volume no nosso cérebro e qual atenção vai ser suprimida, qual atenção vai ficar meio ali de qual evento, qual fato vai ficar meio ali de lado, e eu não vou me atentar tanto a isso, né? Então a atenção é muito importante, de novo, na maneira como a gente vai absorver o mundo. E o nosso cérebro, ele trabalha em formato de rede. Antigamente a gente tinha um conceito de que cada área do cérebro fazia uma determinada função, né? Tinha uma função específica. O que os neurocientistas têm entendido nas últimas décadas é que não é bem assim que acontece, né? As nossas áreas cerebrais, elas são ligadas através de redes, áreas distantes anatomicamente, mas que se conversam o tempo todo, e cada rede de neurônios tem uma função. Então, esse aqui é um mapeamento, essa imagem é real, né? Ele é um mapeamento de várias áreas cerebrais, ela está num artigo muito legal que foi publicado numa edição de 2019 da Scientific American, e cada cor representa o funcionamento de uma rede neuronal. E aí, aqui nessa imagem, a gente vê as nossas principais redes, né, que foram rastreadas, que foram desenhadas em estudos, e a gente vê o nosso cérebro aqui, cada área do cérebro vai formando esses conjuntinhos. Então, por exemplo, tudo que está em verde na imagem são as nossas vias relacionadas com a atenção. Tudo que está em azulzinho aqui são as vias relacionadas com o funcionamento somático, com os movimentos do nosso corpo, né? E aí a gente vai vendo que existe uma interface entre várias áreas. Não vou explorar tudo isso aqui, porque não é o foco da nossa conversa hoje, mas só para vocês verem que a gente tem sete redes principais de funcionamento do nosso cérebro, mas para a nossa conversa de hoje eu quero focar em duas redes. Uma rede que é a rede atencional, que é o tema da nossa conversa, né? E essa rede atencional, ela basicamente se divide em ventral e dorsal. Para o que a gente vai conversar aqui hoje, isso não tem tanta importância. Mas essa rede da atenção é como se ela tivesse com o foco no que está acontecendo no mundo externo a nós. Então, o foco está para fora. E é através dessa rede que a gente vai perceber os estímulos do ambiente, que a gente vai intencionalmente colocar o nosso pensamento naquilo que a gente gostaria de colocar, né? E é isso que vai fazendo com que a gente perceba o ambiente ao nosso redor. E a gente tem uma outra rede neuronal, que é o modo default, né? O modo padrão de funcionamento da nossa mente, que é quando a gente está com o foco voltado para dentro de nós. Então, é quando a gente está ali mais refletindo sobre a gente mesmo, com isso que a gente pode chamar de uma memória autobiográfica. Então, eu estou pensando sobre o que aconteceu comigo ontem, eu estou simulando o que pode acontecer comigo amanhã. Então, aqui os pensamentos, eles não são intencionais, eles são pensamentos espontâneos que funcionam ali meio sem uma ordem lógica, sem
sem uma continuidade de um pensamento para o outro, mas tem essa característica de ficar pulando ali do futuro para o presente, para o futuro, ou do futuro para o passado, do futuro para o passado, e muito com esse conteúdo refletindo sobre a gente mesmo, né? Então, essas duas redes são redes muito importantes quando a gente fala sobre a capacidade de atenção que o nosso cérebro tem de funcionar. E aí, pensando especificamente no sistema da atenção, o nosso sistema da atenção se divide em três subsistemas. É como se a gente tivesse três tipos de atenção funcionando no nosso cérebro. Então, a gente tem uma primeira atenção, que é a atenção muito focada. Essa atenção focada, ela permite que a gente veja muitos detalhes de alguma coisa. Então, se a gente usar o exemplo aqui de um campo de rosas, a atenção focada vai me permitir olhar para uma rosa e ver o detalhe de cada pétala, o detalhe da cor, às vezes um bichinho que pousou ali naquela rosa. Eu tenho muito detalhamento de uma única coisa, de um único foco. A gente tem um outro tipo de atenção, que é a atenção ampla. E essa atenção ampla, ela vai fazer com que a gente monitore tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, ampla nesse sentido, de eu expando o meu foco de atenção, mas eu perco o detalhamento. Eu não consigo ver detalhe de nada. Então, se a gente olhar essa imagem do campo de rosas, essa atenção ampla permite que eu veja o campo como um todo, mas eu perco, eu não vejo detalhe de nenhuma rosa ali. Cada uma dessas atenções, elas têm papéis totalmente diferentes, né, no nosso funcionamento. Então, essa atenção ampla, ela permite essa observação do todo. E a gente tem um terceiro subsistema da atenção, que é a atenção executiva. Essa atenção executiva, ela é meio ali como o maestro da nossa atenção. Ela vai pegar o objetivo. Qual que é o objetivo da minha atenção? Ah, agora eu quero prestar atenção no que a Regina está falando. Que você começa a prestar atenção, daqui a pouco você se distrai, porque vem um pensamento, porque veio uma lembrança, porque fez um barulho lá fora. A atenção executiva vai fazer com que você reconheça que você se distraiu e redirecione a atenção para aquilo que é o seu foco, ou sei lá, se o barulho lá fora foi um acidente que aconteceu e você precisa socorrer, a atenção executiva vai fazer com que o foco da sua atenção mude e você vá atender essa outra demanda, essa outra necessidade. Então, a gente tem esses sistemas da atenção e eles não funcionam simultaneamente. Quando eu estou com a atenção focada, é só a atenção focada que está funcionando. Quando eu estou com a atenção ampla, é só a atenção ampla que está funcionando. E a atenção executiva que faz com que eu me movimente de um foco de atenção para o outro, né? Que eu consiga trocar da atenção focada para a atenção ampla. É assim que funciona o sistema da nossa atenção. Porém, contudo, entretanto, a gente tem uma série de estudos mostrando que a maior parte do tempo o nosso sistema de atenção não está funcionando nesse modo do foco externo, nem no modo da atenção focada, nem no modo da atenção ampla. Metade do nosso tempo, a mente está funcionando no modo default, que é esse modo da viagem mental, onde eu estou com o foco para dentro e geralmente eu tô remoendo um negócio que aconteceu lá atrás ou tô projetando alguma coisa que vai acontecer lá na frente. Eu tô fazendo qualquer coisa que não prestando atenção no que está acontecendo agora, né? E tem estudos que mostram que quando a gente fica muito tempo nesse modo default, nessa viagem mental, isso está relacionado com estados de humor mais negativo, com ansiedade, com depressão. Então, aqui, um dos primeiros motivos pelos quais a gente deveria treinar a nossa atenção é exatamente para que a gente consiga direcionar quando eu não quiser ficar com a minha mente funcionando nesse modo viagem mental, para que eu consiga trazer ela para o que está acontecendo no momento presente, né? Então, essa nossa mente distraída é como se a gente tivesse sido sequestrado por alguma coisa que está fora do nosso controle, né? E muitas vezes eu tenho a intenção de prestar atenção aqui no que a Regina está falando, mas a minha mente é raptada, é cooptada para o passado ou para o futuro sem que eu tenha controle, né?
E não importa, gente, esse pensamento que você viajou aí, se ele foi bom, se ele foi ruim, se ele foi útil, se ele foi inútil, o que acontece é que você perdeu o que estava acontecendo no momento presente. E para quem é profissional de saúde, trazendo isso um pouco para o nosso dia a dia de trabalho, imagina o que isso faz numa consulta, né? Num momento de atendimento ali do seu cliente ou do seu paciente. Quando a sua mente se distrai, você perdeu o que a pessoa que está na sua frente está falando, você deixou de ouvir. E aí aquela lacuna, ela vai ser preenchida com a sua imaginação. Então, quando a nossa mente foge do presente, a gente precisa preencher aquele pedacinho de tempo com a nossa imaginação. E a nossa imaginação, na maioria das vezes, não é o que está acontecendo na realidade mesmo, né? Então, para quem é profissional de saúde, ter esse foco, conseguir direcionar a sua atenção e sustentar a atenção naquilo que a gente identificou que é importante, é fundamental para o nosso trabalho. É assim que a gente vai fazer diagnósticos mais assertivos, é assim que a gente vai ter uma escuta ativa do nosso paciente. É por isso que eu acho que a gente, como profissional de saúde, precisa tanto ter esse fortalecimento da atenção. Ele precisa acontecer para a nossa própria experiência individual, para a nossa própria experiência de vida, mas também para melhorar a experiência profissional. Por isso que no Meditação na Prática Clínica, eu enfatizo tanto o fato de que a gente precisa meditar para que daí a gente possa ensinar os nossos pacientes a fazerem isso, né? Então, o treino começa pela gente, porque essa prática de atenção plena no que está acontecendo ajuda a gente demais a ser um profissional melhor por vários motivos, mas esse motivo da sustentação da atenção é um muito importante, né? Então, trazendo aqui agora para vocês um pouquinho de estudos para complementar esse nosso artigo base, vamos ver um pouquinho como que a distração pode impactar no nosso desempenho. Esse estudo foi um estudo 2024, super recente, né? Esse grupo de pesquisa é o grupo da Amishja, que é a base dessa nossa aula de hoje. E aí, o que que ela avaliou? O que esse grupo avaliou? A linha preta é a acurácia, o desempenho, o bom desempenho numa determinada tarefa. Então, as pessoas que foram submetidas ao estudo, elas tinham uma tarefa, que era uma tarefa que dependia delas estarem prestando atenção, e essa linha preta aqui, ela via o quanto que a pessoa estava fazendo a tarefa de maneira apropriada, de maneira acurada ao longo do tempo. E essa linhazinha vermelha é o quanto desse vagueamento mental, né? O quanto a mente divagou, distraiu. E aí, o que que a gente vê? Quanto mais a mente se distraiu, pior foi o desempenho, pior foi a acurácia dessas pessoas na tarefa que eles estavam fazendo e que precisava estar com a atenção ali bastante presente. Isso aqui para mostrar para você que quando a gente se distrai, a nossa atenção foi embora, né? É o óbvio, mas às vezes a gente precisa de um estudo científico para comprovar o óbvio, e tá aí o estudo mostrando isso para a gente, né? A gente sabe que tem algumas coisas que roubam a nossa atenção com mais intensidade, com mais frequência. Uma dessas coisas é o estresse. O estresse, ele alimenta essa viagem mental no tempo, ele é um grandíssimo ladrão da nossa atenção, né? E como que isso funciona? Quando a gente está presente, quando a gente está atento de uma maneira relaxada, que é o que a gente chama da atenção plena, a área do nosso cérebro que está funcionando mais é a região do córtex pré-frontal. É o que a gente chama da regulação top-down do funcionamento do nosso cérebro, seria a regulação de cima para baixo do nosso cérebro. E essa região do córtex pré-frontal, ela está relacionada com o pensamento, com a organização das nossas ações no mundo, então ela influencia áreas motoras que vão determinar como a gente age no mundo, e é essa região também que promove a regulação emocional, ela promove a regulação da amígdala, do nosso sistema límbico. Então, quando a gente está presente e relaxado, ou seja, quando a gente está sem estresse, é essa área que tem o domínio principal do funcionamento do nosso cérebro.
Por outro lado, quando a gente está estressado, o que acontece é que quem passa a ter o domínio do funcionamento cerebral é a região da amígdala cerebral. E a amígdala vai ter isso que a gente chama do bottom-up, que é o domínio de baixo para cima. Então, seria uma área menos elaborada no nosso cérebro que tomou ali o comando das coisas. E isso acontece, gente, por um motivo bioquímico mesmo, né? Quando a gente está estressado, a gente vai liberar muita adrenalina e noradrenalina, e a noradrenalina vai atuar em receptores do córtex pré-frontal, inibindo o disparo dos neurônios do córtex pré-frontal e aumentando o disparo da amígdala cerebral. Então, todas essas funções cognitivas que são feitas pelo córtex pré-frontal, elas ficam prejudicadas. E adivinha onde está a nossa atenção, né? Grande parte da nossa via atencional, ela está aqui na região do córtex pré-frontal. Então, o estresse, ele de fato rouba a nossa atenção por diminuir a ação do córtex pré-frontal. Então, quando a gente está estressado, isso reduz a nossa capacidade de sustentar a atenção. Com isso, a gente tem menos controle sobre a nossa atenção, o que vai fazer com que a gente fique mais estressado. E aí a gente fica nesse looping infinito de estresse, dificuldade de manter o foco, e fica mais estressado e não consegue se concentrar e fica mais estressado, né? Então, o treino da atenção nos ajuda muito também a fazer essa maior regulação frente a mecanismos de estresse. E tem uma pesquisa, um estudo da Michijá que mostra que quando a gente sustenta uma prática regular de meditação de pelo menos 12 minutos por dia, a gente consegue melhorar muito esse ciclo, né? Então, a gente diminui muito a fuga da atenção nos momentos estressantes. A gente consegue sustentar a nossa atenção mesmo em face a um momento de maior estresse. Um outro ladrão da atenção é quando a gente está de mau humor. Quando a gente fica com lembranças ruins, com pensamentos automáticos negativos, isso também prejudica muito a nossa capacidade de atenção. Então, eu trouxe um outro estudo aqui para vocês, que pegou 3 grupos de pessoas, pegou 3 pessoas em 3 situações diferentes. Numa situação, essas pessoas eram expostas a vídeos que provocavam um humor negativo. Outro momento, elas eram submetidas a um vídeo que era um estímulo neutro. Em outra situação, um vídeo que trazia um estímulo de um humor positivo, né? E a gente vê que depois que essas pessoas foram submetidas a esse humor negativo, quando elas faziam um teste de atenção sustentada, elas cometiam mais erros, bem mais erro, do que quando elas estavam submetidas a uma situação de um humor positivo. Então, o humor negativo faz com que a gente fique mais distraído. Não só mais distraído, como o humor negativo aumenta essa viagem mental no tempo, né? Então, quando, de novo, a gente olha os 3 grupos, humor negativo, humor neutro e humor positivo, a gente vê que o humor negativo é o que teve a maior incidência do pensamento não relacionado com a tarefa, que é esse TUT, né? Que é Tough Unrelated Task. O pensamento que não está relacionado com aquilo que eu estou fazendo, ou seja, quando eu estou viajando na batatinha ou na maionese, depende de quantos anos você tem, você vai usar mais uma expressão ou outra, mas quando a gente está viajando, o humor negativo faz com que a gente viaje ainda mais e com que a gente fique mais distraído, né? E um outro ladrão da atenção é quando a gente se sente ameaçado, e aí isso é um pouco óbvio, né? A gente tem uma razão biológica. Quando eu me sinto ameaçado, a minha atenção só consegue olhar para aquilo que está me ameaçando ou para aquilo que está relacionado ao que está me ameaçando, e aí eu não consigo prestar atenção em mais nada. Então, é como se a minha atenção fosse cooptada para a ameaça, né? Então, essas situações são situações que fazem com que caia muito a nossa capacidade de sustentar a atenção voluntariamente naquilo que a gente escolheu sustentar. E aí, o que a gente faz, né? Então, como é que a gente treina a nossa atenção para que a gente tenha mais governabilidade sobre ela? E, basicamente, isso é o treino que, nos tempos modernos, a gente tem chamado do treino da atenção plena. Tem várias definições de atenção plena, eu estou trazendo aqui para vocês essa que é a que está no artigo que a gente está estudando, em que a autora diz que a atenção plena
É um modo da gente estar mentalmente engajado no momento presente, sem ficar avaliando o que está acontecendo e sem reagir emocionalmente a ele. Então, a gente está observando o que está acontecendo sem uma crítica, sem uma avaliação, sem um julgamento e sem uma resposta emocional muito intensa. Basicamente, é isso que a gente chama de atenção plena. E quando a gente treina essa pausa no momento presente, o que a gente está fazendo é treinar um modo mental, um jeito da nossa mente funcionar, que é um jeito que é mais presente, mais aberto para o que está acontecendo naquele momento. Essa pausa, esse repouso no presente, também faz com que a gente tenha uma série de benefícios na saúde física e na saúde mental, e por isso que a gente traz a meditação para a nossa prática clínica, né? É isso que eu ensino no curso, como que a gente traz a meditação para a prática clínica, para que a gente use ela como um recurso para esses benefícios, tanto para questões relacionadas com a saúde do corpo, quanto com a saúde da mente. E a gente treina essa pausa no presente, treinando direcionar a nossa atenção. Quando a gente treina esse direcionamento da atenção, a gente está fortalecendo a rede neuronal da atenção e a gente vai ganhando uma maior governabilidade sobre isso. Eu gosto desse termo governabilidade, que não é que a gente está dominando a nossa atenção, né? Mas a gente está tendo uma maior capacidade, uma maior habilidade de dirigir a atenção para aquilo que a gente quer, né? E um dos jeitos da gente fazer isso é através do treino da meditação. Então, a meditação, ela treina essas habilidades de direcionar a atenção para onde a gente quer, ao mesmo tempo em que permite que a gente esteja mais consciente do que está acontecendo no aqui e no agora, né? É claro, gente, que isso depende de treino, né? E o que a gente vai treinando ali na almofadinha, no momento que a gente senta para praticar, isso vai se estendendo para o restante do nosso dia. Então, vai ficando mais fácil a gente dirigir a nossa atenção ao longo do dia quando a gente tem uma prática formal, um momento formal de treinar. É a mesma coisa do exercício físico. Eu sempre faço esse paralelo nas minhas aulas. Quando a gente faz um exercício físico que treina os meus músculos para eles estarem mais fortes, se eu precisar subir uma escada, vai ser mais fácil. Se eu precisar guardar alguma coisa no alto do armário, vai ser mais fácil. A mesma coisa, quando eu treino o meu sistema de atenção, a hora que eu quiser sustentar minha atenção numa aula, na leitura de um livro, ou numa conversa com outra pessoa, vai ser mais fácil, porque eu tenho essa habilidade mais fortalecida, né? Quando a gente pensa dentro desse grande grupo, que são as práticas de meditação, a gente pode dividir as práticas em duas modalidades principais. Tem mais, mas para o nosso caso aqui hoje, duas modalidades principais. Uma modalidade que são as práticas que a gente chama de atenção focada. Lembram do subsistema da atenção do foco? É o que a gente vai usar nesse tipo de meditação aqui. Então, é quando eu trago a minha atenção para observar um único foco, que pode ser um som, a repetição de uma palavra, pode ser uma função fisiológica, como sustentar a atenção observando a minha respiração. Então, são as práticas de atenção focada. E a gente tem um outro grupo de práticas, que são as práticas que a gente chama de monitoramento aberto, que são práticas onde a gente vai usar mais o subsistema da atenção ampla. As práticas de monitoramento aberto, eu vou observar tudo aquilo que está acontecendo no meu ambiente interno e externo. Então, eu vou observar sons, pensamentos, emoções, sensações corporais que surgem, sem contar uma história sobre tudo isso, né? E esses dois tipos de prática vão fazendo com que a gente desenvolva essa habilidade de focar, então, da gente estreitar o nosso foco e evitar a distração, como se a gente estivesse colocando uma lanterna, né? A gente ganha essa habilidade de colocar uma lanterna naquilo que a gente quer colocar. E a gente treina também essa habilidade de monitorar, que é mais como se eu acendesse a luz do teto e observasse tudo que está acontecendo dentro da sala onde eu estou. Então, ao invés de ter um foco estreito, como o da lanterna, eu tenho um foco mais amplo. Eu observo os conteúdos sem deixar que eles me levem para uma viagem mental, mas aqui eu tenho menos detalhamento, porque eu estou com essa observação mais ampla.
Quando a gente vai treinando essas duas habilidades, a gente vai vendo que a gente tem uma série de benefícios em saúde com elas. Então, a gente tem estudos que mostram que a gente diminui o número de recaídas de depressão. No começo ali, 2010 até 2015, a gente tem vários estudos observando os efeitos da atenção plena, da meditação em quadros depressivos, e eu trouxe aqui para vocês um estudo que é uma meta-análise, então ele pegou vários outros estudos, que deu em torno aí de 500 e poucos pacientes, e observou nesses estudos o que acontecia com a prática da atenção plena associada à terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de MBCT, quando comparada só com controle, então, as pessoas que não fizeram nada, nenhuma intervenção, e as pessoas que continuaram usando medicamento antidepressivo. E aqui a gente vê que esses estudos todos, eles tendem a falar em favor do uso da atenção plena associada à terapia cognitivo-comportamental, tanto quando a gente olha em comparação com o controle, que foi o gráfico que eu trouxe aqui, mas também quando a gente olha em comparação com o uso de medicamentos. O que isso quer dizer? Treinar a capacidade de atenção e foco e treinar, fortalecer a capacidade de monitoramento é pelo menos igual a usar remédio para evitar uma nova crise depressiva ou não fazer nada, né? Então, a gente deve usar essa prática para os pacientes que desejam, tá? Por que que isso beneficia o paciente com depressão? O que acontece é que quando a gente começa a observar os nossos pensamentos, quando a gente entra nesse modo de observação, de monitoramento, sem julgamento, a gente começa a perceber que tanto os nossos pensamentos quanto as nossas emoções, eles acontecem mais ou menos como uma onda, né? Então, eles começam ali baixinho dentro da nossa cabeça, aí eles vão aumentando o volume, chegam no máximo de volume, aí ele começa a diminuir de novo, até que ele some, vai embora. Isso acontece com a tristeza, isso acontece com o medo, isso acontece com o pensamento de preocupação. Quando a gente consegue observar que isso está acontecendo, a gente vai ver que existe essa flutuação das emoções, dos pensamentos, e quando a gente aprende que isso flutua, esses pensamentos perdem a força, né? Então, esse modo de monitoramento, a Michijá usa um exemplo no artigo que eu acho muito bom, que é como se você estivesse na sua casa, aí você começa a ouvir o som da ambulância lá longe, aí o som da ambulância vai ficando bem alto quando ela passa perto de você, e quando ela vai indo embora, aquele som diminui de novo. É isso que acontece com os nossos pensamentos, com as sensações corporais, com as emoções, quando a gente tem essa capacidade de monitorar. Então, a gente vai criando uma relação diferente com os nossos pensamentos e emoções. E quando a gente fortalece a nossa capacidade de atenção, também olha o que acontece. Os nossos pensamentos, a gente pode ter algumas restrições intencionais do pensamento, então eu escolho restringir meu pensamento a uma coisa só agora, que é esse pensamento dirigido a um objetivo, foco, ou a restrição do pensamento, ela pode ser automática. Quando eu fico ruminando alguma coisa, ou quando eu fico com um pensamento obsessivo, essa restrição ela foi feita sem que eu tivesse controle sobre ela, né? O que acontece quando a gente treina a nossa atenção é que a gente consegue trazer o nosso pensamento aqui para essa área do gráfico. Então, a minha restrição intencional ela é muito forte e a restrição automática perde força. E com isso, a gente vai conseguindo diminuir a ruminação, o pensamento automático negativo, que são condições cognitivas muito presentes na ansiedade e depressão. Por que que isso acontece? Porque a gente treina as áreas da atenção que ficam muito ali no lobo pré-frontal e a gente consegue fazer com que a área da atenção predomine sobre o modo default de funcionamento do nosso cérebro. E aí a meditação vem como um recurso muito bom, de novo, aqui para a gente tratar a ansiedade, depressão. No módulo 2 do Meditação na Prática Clínica, eu exploro bastante isso aqui. Quem já foi aluno sabe, né? Então, quando a gente pensa nesses benefícios da meditação no que se refere à nossa saúde mental, o fato da gente estar mais consciente do que está acontecendo no momento presente
diminui a ruminação, que é ficar ruminando o que aconteceu lá no passado, diminui a preocupação, que é ficar antecipando o que talvez vá acontecendo lá na frente, né? Então, quando eu estou presente, isso é um antídoto tanto para a ruminação quanto para a preocupação, e com isso a gente diminui esses efeitos da ruminação e da preocupação na nossa saúde mental. Quando a gente pensa no uso das práticas de atenção plena também, como que a atenção pode ajudar a gente a lidar com a dor, ela também vai atuar nesses dois modos, no modo atenção, no modo monitoramento, né? No modo foco e no modo monitoramento. Então, esse estudo aqui mostra para gente, quando a gente pensa na dor, a gente pensa na dor, a dor, ela é entendida pelo nosso corpo em duas escalas principais. Uma escala que é a intensidade e outra escala que é o desconforto emocional. A escala da intensidade, ela está muito relacionada com a nossa atenção, né? Quando eu consigo desviar a atenção da dor, a intensidade física da dor diminui, né? Quando eu tô de bom humor, a sensação de desconforto emocional que a dor causa é menor. Então, quando eu consigo modular minha atenção, tanto a intensidade física da dor, quanto a sensação de desconforto que essa dor traz, são menores, né? Eu melhoro a percepção da dor, tanto na intensidade quanto no desconforto. E quando eu estou de bom humor, isso não tem muito impacto na intensidade da dor, mas melhora a resposta emocional que eu tenho a essa dor, ela me incomoda menos. Então, o treino da atenção é importante para isso. E assim como com os nossos pensamentos e com as nossas emoções, quando eu treino esse monitoramento da dor, quando eu consigo trazer a atenção para a dor e sustentar ela um pouquinho ali, observando a minha dor, eu observo a mesma coisa. Eu observo que a dor começa, ela tem um pico de intensidade, depois ela arrefece e às vezes ela vai embora. Isso ensina para os nossos pacientes que a dor não é uma coisa fixa, sólida, que não se mexe, né? A dor ela flutua. E talvez eu não precise toda hora que uma dor começa tomar um remédio, toda hora que a percepção da dor chega mudar de posição, né? Isso vai dando essa característica para a dor de flutuação e fica mais fácil lidar com a dor quando a gente entende ou percebe ela desse jeito, né? O treino da atenção também ajuda a gente a lidar com o burnout. Por quê? Não é porque quando a gente está atento a gente deixa de ter fator de estresse, a gente deixa de ter estressor na nossa vida. Mas quando a gente tem esse treino da atenção, a gente muda a relação que a gente tem com os nossos estressores. A gente muda o nosso jeito de pensar e interpretar a realidade. E isso é muito positivo quando a gente pensa no burnout. Então, também aqui a gente tem um benefício do treino da atenção. E a atenção também faz com que a gente viva mais, no final das contas. Então, esse estudo aqui foi um estudo que avaliou 240 mulheres saudáveis. Ele fazia um teste para ver o quanto essas pacientes essas mulheres tinham uma atenção mais sustentada ou o quanto elas tinham muita divagação mental e mediu o telômero dessas mulheres, a pontinha do cromossomo, que é o nosso relógio biológico aqui, né? Quanto mais curto o nosso telômero, maior é o envelhecimento dessa célula. E a gente vê que as mulheres que têm mais capacidade de sustentar a atenção, elas têm telômeros maiores, e as mulheres que têm muita divagação mental têm telômero menor, ou seja, têm uma idade celular mais envelhecida. Então, até pensando na nossa longevidade, o treino da atenção é muito bom, né? Então, como que a gente encontra esse foco? Através da gente treinar, direcionar a atenção para onde eu quero, e aí, quando eu tenho esse treino da atenção fortalecido, eu consigo me sustentar aqui no que está acontecendo agora e diminuo a minha viagem mental. Também esse treino da atenção faz com que eu tenha maior consciência do que está acontecendo dentro do meu corpo, e a gente viu que isso ajuda a gente a lidar com a dor, faz com que a gente tenha uma maior capacidade, o organismo vai ganhando uma maior capacidade de se autorregular, e também faz com que a gente perceba essas flutuações da emoção, do pensamento, e a gente vai ganhando uma maior capacidade de regulação emocional. Então, todos esses benefícios acontecem pelo treino da atenção.
Por que que a gente consegue regular melhor o funcionamento do nosso corpo quando a gente está presente no que está acontecendo? O nosso cérebro, gente, o jeito dele funcionar é prevendo o que vai acontecer no próximo instante e ajustando o meu corpo para já se regular a isso, né? Então, o cérebro tem essa característica de antecipar o que vem pela frente e já regular o corpo. Quanto mais próxima essa aposta do meu cérebro tiver da realidade, menos energia eu vou precisar gastar para me regular, porque eu já cheguei ali onde eu precisava. Agora, se o que está realmente acontecendo é muito distante do que o meu cérebro imagina que está acontecendo, eu vou gastar uma energia muito grande para me regular, né? Então, quanto mais próximo da realidade a gente realmente tiver, menos gasto energético meu corpo vai ter para se sustentar no mundo, né? E aí, quando a gente pensa em atenção plena, é exatamente a gente estar muito mais próximo da realidade do que ficar com simulações muito distantes do que a gente está vivenciando, né? É essa capacidade de simular certo, né? De apostar certo, que faz com que o nosso cérebro, o nosso corpo trabalhem melhor. Então, quando a gente faz essa comparação, o que que é atenção plena e o que que é simulação, o que que é viagem mental, a gente vai ver que a atenção plena é a gente estar centrado no que está acontecendo neste momento, ao passo que a simulação é eu estou com a cabeça no passado ou no futuro, o tempo todo nessa viagem mental. A atenção plena ela está muito relacionada com a experiência direta que eu estou tendo agora, ao passo que a simulação eu fico imaginando, projetando a experiência da outra pessoa, lembrando alguma coisa. A atenção plena ela está muito no corpo, nas sensações, isso que é a experiência direta, né? E a simulação está muito ali no plano do conceito, da narrativa. Então, quando a gente está plenamente atento, a gente está curioso, mas sem criar julgamento, sem criar expectativa. Ao passo que quando a gente está simulando, eu estou planejando, eu estou criando expectativa, eu estou antecipando. Então, a atenção plena é quando a gente está presente no que está acontecendo, sem criar histórias. E a viagem mental é quando a gente está muito no mundo mental, né, criando histórias que, na maioria das vezes, estão muito distantes da realidade, que fazem com que o meu corpo tenha muito trabalho para chegar mais perto da realidade e se ajustar, né? Então, o grande lance das práticas de atenção plena e da meditação é a gente sair desse modo conceitual, verbal, de uma experiência secundária que está muito ali no plano das ideias e trazer a gente para esse modo mais sensorial, mais perceptivo, mais da experiência primária do que está acontecendo no momento presente. E aí a gente fica mais próximo da realidade de fato, né? Então, no final das contas, o que acontece é que quando a gente ganha essa habilidade de estar focado no momento presente, a gente consegue estar mais saudável, a gente consegue estar mais feliz. E um dos recursos pelos quais isso acontece é porque a nossa atenção melhorou, né? A gente tem uma alteração fisiológica também, a gente tem uma mudança da relação com os pensamentos, com o funcionamento da nossa mente, mas também tem um componente muito importante que é a melhora da nossa atenção, né? Então, acho que a ideia um pouco era essa. Queria aproveitar, gente, e